Graças a Deus, estamos juntos em mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Eu quero já de início te convidar a vir nos conhecer e nos dar o prazer de conhecê-lo também em um dos nossos cultos. Toda quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, nós estamos aqui clamando a Deus e clamando com um tema, cura da nossa alma, tratando sobre esses aspectos da vida emocional, da nossa vida na integralidade, é claro, espírito, alma e corpo, que sejamos abençoados e sarados por Deus. Também domingo, 18 horas e 30 minutos, nós estamos aqui celebrando a Deus, um momento singular, onde a operação de Deus em nossas vidas, a graça do Senhor tem sido manifesta. Portanto, venha, nossa sede em Olaria. Eu quero deixar a palavra de Deus nesse dia e neste tema. Ele não entra sem propósito. Observe esse tema. Ele não entra sem propósito. Qual é o contexto aqui? Lucas capítulo 5, versículo 3, e diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Está falando de Jesus, é claro. Ele entra no barco. Isso simboliza na nossa vida, quando ele entra na nossa vida. Ele entra naquilo que nós permitimos e abrimos a porta para ele entrar. Ele não é salteador que entra à força. Ele entra após a permissão. E assim foi com Pedro. Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco. E ali ele ensinava a multidão. E Jesus, ao entrar no barco de Pedro, ele tinha já um objetivo. Ele já tinha um bom propósito. Ele queria ensinar a multidão. Ele queria levar Pedro aos milagres que Pedro presenciou na sua vida. Olha só, na sua vida, na minha vida, na vida de cada um que se expõe à palavra de Deus e a esta fé maravilhosa, se expõe ao Senhor Jesus, saiba que Ele entra na nossa vida com propósito. Ele tem um propósito de trazer cura, de trazer milagres, de gerar em nossa vida um novo viver. Ele traz também experiências novas, e é claro que para experienciarmos coisas novas em nossa vida, Ele permite também dificuldades e situações pelo que irá nos moldar, lapidar a nossa vida. Ele tem o propósito de fazer com que cresçamos em nossa maneira de viver, em nosso caráter lapidado por aquilo que Ele quer, por aquilo que Ele ensina na sua palavra. Ele fez isso no barco com Pedro e ele ensinava a multidão. Ele estava, naquele barco com o propósito de alcançar muitas vidas. Tudo que o Senhor faz é para que, ao entrar em nossa vida, nós também alcancemos vidas. Nós sejamos instrumento de alcance de almas. Esse é o primeiro interesse de Deus, do reino de Deus, que sejamos instrumentos, que sejamos conquistados por Ele quando o aceitamos na fé e que conquistemos também vidas a propósitos sublimes e soberanos da parte do nosso Criador em enviar Jesus Cristo para que abramos a porta ou deixemos Ele entrar no barco da nossa existência. Olha só, Pedro, ele permite que Deus use algo que era dele. O barco era de Pedro, mas olha só, Pedro permitiu que Jesus entrasse e usasse aquilo que era o instrumento de trabalho de Pedro. Deixa Deus usar o que é teu. Deixa Deus usar onde você está plantado. Deixa Deus te usar na sua vida profissional. Não há como fazer distinção entre vida espiritual e vida profissional, vida espiritual e vida cotidiana. Não. Você separa algumas coisas, sim. É claro que você não vai chegar dentro do seu trabalho pregando, gritando, não é se é pentecostal falando em mistério. Claro que não. Há como separar
algum comportamento, mas a realidade é que não dá para deixar de ser cristão no trabalho e ser cristão só em outro ambiente, não. Há uma integralidade. Deus quer usar tudo que é nosso. Deus quer usar tudo que Ele nos confiou, tudo que nos pertence, como meio de alcançar vidas, alcançar almas. Você está no propósito de Jesus? Porque Ele entra na sua vida com propósito. Ele não entra sem propósito, mas quando Ele entra, há um propósito maravilhoso. Que você medite neste dia sobre o propósito de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, naquilo que você tem gerado no dia a dia. Que o soberano Espírito de Deus esteja te conduzindo mais e mais através destas pequenas meditações, mas há um convívio e há um relacionamento profundo com Ele, assim como Pedro tinha esse relacionamento profundo com Ele. Pedro permitiu usar o que era dele, porque Jesus queria cumprir o bom propósito. Olha só, e o bom propósito foi cumprido. Jesus ensinou multidões através daquele instrumento, daquele barco apenas. A multidão conseguiu ouvi-lo. E Jesus também gerou milagres na vida de Pedro. Ele que o chamou para ser pescador de almas. Ele faz milagres, Ele opera milagres. Deus não te chamou à toa. Deus não nos chama sem propósito. Há propósitos, há milagres, há instrumentalização da parte do Senhor Jesus na nossa vida. Ele traz todo o instrumento que precisamos para poder gerir, vencer e conquistar para a glória dele sempre. Que o teu coração, ao longo deste dia, em tudo que você fizer, seja recheado desta meditação e outras meditações como esta, é claro. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e o seu coração. E eu quero estar novamente permitindo Deus num próximo momento juntos. Que Deus abençoe profundamente sua vida.